boas-vindas ao curso Uso de Inteligência Artificial no Monitoramento e Avaliação de Projetos, que faz parte da trilha Inteligência Artificial para ONGs desenvolvida pela Microsoft Brasil, TechSoup e Canal Sabiar. Eu sou Crisfane, especialista em gestão de projetos e tecnologia, e juntos vamos explorar como ferramentas de inteligência artificial generativa, como o Microsoft Copilot, podem transformar o monitoramento e a avaliação de projetos. O modelo MIO, que é o acrônimo para monitoramento, avaliação, prestação de contas e aprendizado dos termos em inglês, é uma abordagem essencial para garantir a efetividade e o impacto dos projetos. Para ilustrar esses conceitos, utilizamos o Jornada Verde, um projeto fictício da organização Ecofuturo Sustentável que busca enfrentar desafios como desperdício de recursos, degradação ambiental e gestão de resíduos em comunidades vulneráveis. Durante o curso, acompanharemos como cada etapa do MIO foi aplicada utilizando ferramentas integradas ao Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint, Power BI e Forms. Neste vídeo inicial, exploraremos o que é o modelo MIO, sua importância para projetos e como ele se conecta às ações práticas do Jornada Verde. Vamos construir uma visão estratégica para garantir resultados e impacto mensuráveis. Introdução ao MIO. O monitoramento e a avaliação são práticas fundamentais na gestão de projetos, essenciais para medir o impacto e garantir a eficácia das ações implementadas. Essas abordagens permitem uma gestão orientada por dados, assegurando que os objetivos do projeto sejam alcançados. No caso do Jornada Verde, o monitoramento é utilizado para acompanhar as atividades, como oficinas de compostagem e a criação de hortas comunitárias. A avaliação analisa os resultados a longo prazo, como a adoção de práticas sustentáveis pelas famílias. Com isso, é possível entender o que funcionou bem e onde os ajustes são necessários. Com a evolução das práticas de monitoramento e avaliação, surge o conceito MIO, que amplia a abordagem para incluir monitoramento, avaliação, prestação de contas e aprendizado. No Jornada Verde, essa evolução também assegura que o projeto não apenas atenda seus objetivos, mas também seja transparente e adaptável. Lembre-se que MIO não acontece apenas no final do projeto, mas sim durante todo o projeto. É uma atividade constante. Para tal, é necessário planejar as ações MIO e também considerar o uso de ferramentas que ajudem nessa tarefa. Vamos observar com cuidado a importância de cada elemento. No monitoramento, entendemos que o acompanhamento contínuo das atividades do projeto deve ser feito de forma adequada. Isso permite ajustar rapidamente qualquer aspecto do projeto que não esteja seguindo o planejamento. No Jornada Verde, o acompanhamento sistemático dos resultados ajuda a entender o impacto das atividades. Por exemplo, a avaliação poderia medir a mudança no comportamento das famílias em relação ao uso de compostagem, ou quantas adotaram práticas sustentáveis após participarem das oficinas. Esse processo permite um exame dos efeitos do projeto a médio e longo prazo, fornecendo dados sobre sua efetividade. A prestação de contas é fundamental para garantir a transparência e responsabilidade na alocação dos recursos. No Jornada Verde, a equipe do projeto compartilha regularmente com os financiadores e com a comunidade o progresso das ações e como os recursos estão sendo aplicados. Relatórios periódicos poderiam detalhar o número de famílias que implementaram compostagem ou como as hortas comunitárias estão contribuindo para a segurança alimentar local, reforçando a confiança entre as partes envolvidas.
O aprendizado contínuo é uma das grandes forças do MIL. No nosso exemplo, após a realização das oficinas e a implementação das hortas, a equipe reflete sobre o que deu certo e o que precisa ser ajustado. Se uma oficina teve uma adesão abaixo do esperado, as lições aprendidas podem levar a mudanças no formato ou no conteúdo, como a inclusão de mais atividades práticas. O MIL se conecta diretamente às fases do ciclo de vida do Jornada Verde. Desde o planejamento inicial, em que o monitoramento e a avaliação ajudam a definir indicadores, como a porcentagem de famílias que adotarão a compostagem, até a execução, onde o monitoramento contínuo ajusta as atividades conforme necessário. A prestação de contas ocorre ao longo do processo, garantindo que todos os stakeholders estejam cientes dos avanços e desafios. Por fim, a avaliação examina o impacto do projeto na comunidade. Com o avanço tecnológico, o uso de inteligência artificial, IA, tem ganhado destaque na análise e organização dos dados coletados em projetos socioambientais. No Jornada Verde, por exemplo, a IA pode ser utilizada para automatizar a coleta de dados sobre o número de hortas comunitárias criadas, a quantidade de resíduos compostados ou o aumento de práticas sustentáveis entre os participantes. Ferramentas como o Microsoft Excel, integradas ao Microsoft Copilot, facilitam o processamento de grandes volumes de dados e ajudam a identificar padrões, como a relação entre o número de oficinas realizadas e a adoção de comportamentos sustentáveis. Esses insights tornam a execução do projeto mais eficiente e permitem ajustes rápidos, com base em dados atualizados em tempo real. Para análises mais avançadas, é possível utilizar o Power BI, permitindo identificar tendências em diferentes territórios e monitorar o impacto das ações em tempo real. Por exemplo, a equipe do Jornada Verde pode utilizar para analisar os dados, identificar tendências e fazer comparações, ajustando as estratégias com maior precisão. A combinação do modelo MIL com ferramentas da Microsoft, como o Excel, Power BI, fortalece a capacidade de monitoramento e avaliação. Esse ecossistema integrado facilita decisões baseadas em dados e contribui para a sustentabilidade e eficiência das ações no longo prazo. Neste vídeo, apresentamos uma introdução ao modelo MIL, explorando seus componentes principais: monitoramento, avaliação, prestação de contas e aprendizado. Usamos exemplos do projeto Jornada Verde para discutir como esse modelo pode ser utilizado para conectar ações práticas a resultados mensuráveis, promovendo a eficiência e a sustentabilidade em projetos socioambientais. No próximo vídeo, aprofundaremos como identificar indicadores estratégicos e como esses podem ser integrados ao ciclo de um projeto para maximizar o seu impacto. Te vejo lá! Olá! Continuamos o curso de uso de inteligência artificial no monitoramento e avaliação de projetos. Este é o segundo vídeo dessa jornada. Avançaremos na construção de marcos lógicos e matrizes de monitoramento com o apoio de inteligência artificial. Neste vídeo, exploraremos 1. O desenvolvimento de matrizes de monitoramento para acompanhar resultados e impactos. 2. A criação de indicadores SMART utilizando o Microsoft Copilot. Demonstraremos um exemplo prático de como usar o Copilot para estruturar uma matriz de monitoramento baseada em marcos lógicos. Prepare-se para descobrir
como a inteligência artificial pode simplificar e potencializar o planejamento e o acompanhamento de projetos. Marco lógico e matriz de monitoramento. Quando falamos sobre monitoramento e avaliação de projetos, antes de tudo, temos que fazer uma distinção importante. Uma coisa é aquilo que queremos medir. Chamamos isso de indicador. Outra coisa são os fatos ou observações registrados a partir do que foi medido. Chamamos isso de dado. Eu vou explicar melhor. A gente pode precisar saber quantas pessoas participaram das oficinas de compostagem oferecidas pelo projeto. Logo, o indicador é número de pessoas que participaram da oficina. Ao terminar uma oficina, a gente descobre que 100 pessoas participaram. A gente diz que isso é um dado. E sozinho, o dado é apenas um dado. Apenas quando contextualizado, o dado se transforma em uma informação que pode gerar conhecimento. É muito comum a gente confundir indicador, dado e a meta do projeto. O dado é relevante para que a gente possa compará-lo justamente com a meta do projeto. A meta é quanto a gente quer alcançar deste indicador. A gente só sabe se o número 100 é um dado bom se comparado com a meta. E são estes 3 conceitos que vamos trabalhar no restante deste curso. No projeto Jornada Verde, precisamos monitorar as atividades em andamento e avaliar seus resultados para garantir que os objetivos sejam alcançados e que, no longo prazo, o impacto desejado seja gerado. Para isso, precisamos definir o que medir. É aqui que a matriz de monitoramento e avaliação entra em ação. O Copilot pode nos ajudar a construí-la rapidamente, mas para isso, precisamos fornecer informações detalhadas sobre o projeto para ele. Primeiro, descrevemos ao Copilot os elementos principais do Jornada Verde, incluindo ações previstas, por exemplo, oficinas, reflorestamento, campanhas de conscientização, objetivos do projeto, por exemplo, aumentar a reciclagem, reduzir o desperdício de alimentos, os impactos esperados, que pode ser melhoria da qualidade do solo, aumento da educação ambiental. Essa introdução fornecerá o contexto necessário para que o Copilot gere uma resposta mais alinhada ao projeto. Construindo o prompt. Agora, acionamos o Copilot com o prompt mais calibrado. Prompt para Copilot. Vamos lá! Com base nas informações anexas sobre o projeto Jornada Verde, construa uma matriz de monitoramento e avaliação no formato de uma tabela do Excel com 5 colunas. Coluna 1. Indicadores mais adequados para monitorar e avaliar o projeto. Coluna 2. Classificação de cada indicador, como de atividades, resultado, objetivo ou impacto. Coluna 3. Fonte de origem dos dados para cada indicador. Coluna 4. Ferramenta de coleta dos dados. Entrevista individual, grupo focal, formulário digital, etc. Coluna 5. Periodicidade de coleta de cada dado. Certifique-se de que os indicadores estejam alinhados às ações e às metas descritas nos documentos anexos. O Copilot gerará uma matriz estruturada, detalhando o que medir, como coletar os dados e com qual frequência, já organizados por tipo de indicador. Com essa base, podemos então revisar e completar as metas do projeto. Com base nos indicadores definidos, vamos agora estabelecer metas SMART, para garantir que os objetivos sejam alcançados de forma clara, eficaz e mensurável. Para isso, em vez de criar a resposta para o Copilot, precisamos estruturá-la corretamente e testar o prompt. Todos os dados que você tiver sobre o seu projeto, você deve utilizar como referência ou como anexo ao solicitar as metas SMART.
Vamos fornecer o máximo de contexto sobre o projeto onde estamos, o tempo disponível, os recursos e a equipe. Com esses dados organizados, acionamos o Copilot com o seguinte prompt: com base nas informações anexas do projeto Jornada Verde, elabore uma meta SMART para cada um dos indicadores da matriz de monitoramento e avaliação criada. A resposta do Copilot pode, então, ser analisada, garantindo que seja realista e contextualizada. Por exemplo, se ele sugerir uma meta como realizar uma oficina de compostagem em cada uma das 10 comunidades de Verdanópolis, alcançando 500 participantes em 3 meses. Avaliamos se ela atende aos critérios SMART. Específico, specific, a meta detalha claramente a ação a ser realizada. Mensurável, mensurable, o número de oficinas e participantes permite acompanhar o progresso. Alcançável, achievable, considera os recursos disponíveis para garantir viabilidade. Relevante, relevante, está alinhada ao impacto desejado no projeto. Tempo definido, time-bound, o prazo de 3 meses estabelece um horizonte para execução e avaliação. E lembre-se, o Copilot é uma ferramenta de apoio, mas ninguém conhece melhor o projeto do que você. Sempre revise e ajuste com a equipe os resultados. Neste vídeo, exploramos como os indicadores aliados com as metas SMART são ferramentas fundamentais para o sucesso de projetos como Jornada Verde. Vimos como a inteligência artificial, especialmente o Microsoft Copilot, pode ajudar a criar matrizes de monitoramento robustas que conectam objetivos e resultados de forma clara e mensurável. E como podem nos ajudar a definir metas mensuráveis. No próximo vídeo, vamos continuar explorando como a inteligência artificial pode nos apoiar para que a gente saiba quais dados precisamos para acompanhar o projeto e como fazer isso. Obrigada por acompanhar esse passo da nossa jornada e vejo vocês no próximo vídeo. Chegamos ao terceiro vídeo do curso Uso de Inteligência Artificial no Monitoramento e Avaliação de Projetos. Vamos avançar agora no planejamento de dados e nas ferramentas de coleta com suporte de inteligência artificial. Neste vídeo, exploraremos como planejar a coleta e organizar os dados utilizando ferramentas de inteligência artificial para maior eficiência, a identificação de recursos e soluções automatizadas que potencializam o monitoramento de projetos. Prepare-se para descobrir como a inteligência artificial pode transformar o planejamento e a gestão de dados, permitindo decisões mais rápidas, baseadas em informações precisas e organizadas. Planejamento de dados e ferramentas de coleta com inteligência artificial. O planejamento é essencial para garantir uma coleta de dados eficiente e precisa. No Jornada Verde, começamos identificando as informações mais relevantes para monitorar cada pilar do projeto. Por exemplo, no pilar de gestão de resíduos, é importante registrar a quantidade de resíduos coletados e o percentual reciclado. Para que isso seja possível, planejamos não apenas o que será medido, mas também como os dados serão coletados, organizados e analisados. Com o suporte de ferramentas da Microsoft, como Forms e o Power BI, otimizamos todo o processo. Imagine um agente ambiental em campo, utilizando Forms para registrar diretamente em um dispositivo móvel informações como o volume e o tipo de resíduo coletado em cada comunidade. Esses dados podem ser automaticamente sincronizados com o Power BI,
onde são analisados em tempo real. O dashboard apresenta gráficos dinâmicos que mostram, por exemplo, o volume total de materiais reciclados e as áreas com maior ou menor adesão. Para otimizar esse processo de criação do Forms, utilizamos o Copilot para gerar as perguntas do formulário de coleta de dados. Podemos primeiro fornecer um prompt detalhado ao Copilot, como: crie um conjunto de 6 perguntas para um formulário de monitoramento de reflorestamento, considerando coleta de dados sobre densidade do solo, umidade, saúde das mudas e outros fatores ambientais importantes para análise de crescimento e sustentabilidade do projeto. Com base na resposta do Copilot, você pode criar um formulário no Forms que facilite a coleta de dados por parte da equipe de campo. À medida que os dados são coletados, os dashboards gerados no Power BI apresentam essas informações em tempo real. Essa integração entre Forms e Power BI permite que a equipe visualize rapidamente os resultados e tome decisões. Ao unir a expertise dos agentes locais, as ferramentas de IA e visualização de dados, garantimos uma coleta de informações mais precisa e também melhores decisões estratégicas que promovem a sustentabilidade no longo prazo. Para garantir que a coleta de dados seja realizada de maneira consistente e no momento certo, criamos um cronograma com o apoio de ferramentas de inteligência artificial, IA. No entanto, a IA não gera esse planejamento sozinha. Precisamos acioná-la com comandos específicos para que ela sugira os melhores intervalos de coleta, considerando fatores como sazonalidade, necessidades do projeto e capacidade das equipes. Quando solicitada, a IA pode recomendar a frequência ideal para a coleta de resíduos em diferentes comunidades ou ajustar o monitoramento do reflorestamento com base nas condições climáticas e no estágio de crescimento das mudas. Além disso, pode identificar padrões nos dados, prevendo períodos de maior acúmulo de resíduos ou áreas que exigem mais atenção. Um exemplo de prompt seria: com base nos dados de coleta de resíduos dos últimos 6 meses, considerando fatores como volume médio de descarte, sazonalidade e capacidade dos serviços locais, qual seria a frequência ideal para otimizar a coleta, minimizando custos e impactos ambientais? Neste vídeo, exploramos como planejar e organizar a coleta de dados de forma eficiente com o apoio da inteligência artificial, utilizando ferramentas como o Forms e o Power BI. Vimos como essas tecnologias integradas ao Copilot nos ajudam a identificar padrões, organizar informações e ajustar cronogramas de coleta em tempo real, promovendo maior precisão e eficiência nas ações do projeto Jornada Verde. Agora que entendemos a importância do planejamento e como utilizar essas ferramentas para potencializar o monitoramento, no próximo vídeo vamos explorar o tratamento dos dados coletados, garantindo que estejam preparados para análises profundas e tomadas de decisão informadas. Nos vemos lá! Olá! Que bom te ver no 4º vídeo do curso Uso de Inteligência Artificial no Monitoramento e Avaliação de Projetos. Neste vídeo, vamos explorar o tratamento de dados com a inteligência artificial, aprendendo sobre como realizar a limpeza e organização de dados coletados por formulários, utilizando ferramentas de inteligência artificial para agilizar o processo. Técnicas para identificar padrões e gerar insights a partir de dados tabulados, transformando informações brutas em decisões estratégicas.
Prepare-se para descobrir como a inteligência artificial pode facilitar e enriquecer a gestão de dados em projetos. Tratamento de dados com inteligência artificial. A limpeza e organização dos dados são etapas fundamentais para garantir que as informações estejam prontas para análises estratégicas. No Jornada Verde, os dados coletados nos formulários das atividades de campo são consolidados em uma planilha do Excel, onde passam por um tratamento antes de serem analisados. Essa otimização ocorre no Excel e não diretamente no Power BI. A partir daí, os dados estruturados são integrados ao Power BI, facilitando a geração de insights valiosos e aprimorando a tomada de decisão. Por exemplo, quando recebemos formulários preenchidos pelos participantes das oficinas, é comum ter respostas em formatos diversos ou informações inconsistentes. A IA pode identificar e corrigir esses problemas, desde que seja solicitada por meio de um prompt adequado. Um exemplo de prompt é: analise as respostas anexas recebidas pelo formulário e corrija automaticamente duplicidades, erros de digitação e inconsistências. Padronize variações de uma mesma resposta, como compostagem e fazer compostagem e compostar, transformando todas em compostagem. Organize os dados de maneira uniforme para facilitar a análise. Com a ajuda da inteligência artificial, ao identificar padrões, podemos obter insights mais precisos sobre os dados tabulados. Por exemplo, a IA também pode analisar respostas abertas nos formulários e categorizar automaticamente os tipos de práticas sustentáveis mencionadas pelos participantes, como compostagem, reutilização de resíduos ou uso consciente de água. Exemplo de prompt: analise as respostas abertas anexas recebidas no formulário e categorize automaticamente as práticas sustentáveis mencionadas. Agrupe termos semelhantes como reutilização de resíduos e reaproveitamento de materiais em categorias únicas. Organize os resultados em uma tabela estruturada para facilitar a visualização. Esses padrões também podem ser representados por meio de gráficos ou tabelas dinâmicas, permitindo uma análise mais detalhada. Imagine o seguinte cenário no projeto Jornada Verde. Durante as oficinas, os participantes preenchem um formulário no Microsoft Forms, respondendo a perguntas abertas e fechadas sobre práticas como compostagem ou separação de lixo reciclável e orgânico. Assim que os formulários são enviados, os dados são transferidos para uma planilha do Microsoft Excel, garantindo que todas as informações sejam organizadas sem necessidade de intervenção manual. Agora, começa o trabalho do Copilot no Excel. Utilizamos um prompt configurado para analisar as respostas abertas. Por exemplo, leia as respostas na coluna A e identifique palavras-chave como compostagem caseira, resíduos orgânicos e fertilizante natural. Agrupe as respostas em categorias e gere uma tabela que mostre a quantidade de participantes para cada prática mencionada. O Copilot processa as informações e preenche uma tabela com as categorias organizadas e as respectivas frequências. Com os dados estruturados, integramos a planilha ao Power BI e criamos gráficos interativos que mostram a adoção de práticas sustentáveis por região ou grupo de participantes. Por exemplo, é possível visualizar que 60% dos participantes de uma oficina mencionaram práticas de compostagem caseira. Esses gráficos, atualizados automaticamente, ajudam a equipe do projeto a identificar padrões e tendências de maneira visual e intuitiva.
Além de categorizar respostas, a inteligência artificial pode identificar correlações entre variáveis, desde que seja solicitada ao Copilot por meio de um prompt. Por exemplo, é possível pedir que ele analise se comunidades com maior participação nas oficinas apresentam maior adoção de compostagem, ou se há relação entre conhecimento sobre sustentabilidade e redução do desperdício de alimentos. Interessante, né? Chegamos ao final deste vídeo sobre o tratamento de dados com inteligência artificial no contexto do monitoramento e avaliação de projetos. Exploramos como ferramentas como o Copilot, o Power BI e sistemas de automação podem simplificar e otimizar a limpeza e organização de dados, transformando informações coletadas em formulários e insights estratégicos. Vimos exemplos práticos de como configurar prompts de IA para categorizar respostas, identificar padrões e gerar gráficos que apoiam decisões. Além disso, discutimos como a análise de correlações entre variáveis pode oferecer um entendimento mais profundo das práticas sustentáveis adotadas nas comunidades participantes do Jornada Verde. No próximo vídeo, vamos explorar a etapa de avaliação final e aprendizado contínuo, integrando esses dados para aprimorar estratégias futuras. Até lá! Olá! Este é o quinto e último vídeo do nosso curso Uso de Inteligência Artificial no Monitoramento e Avaliação de Projetos. Chegamos aonde vamos nos aprofundar na avaliação final e no aprendizado contínuo com inteligência artificial. Neste módulo, exploraremos como consolidar aprendizados e elaborar relatórios finais que refletem o impacto real do projeto. O uso da inteligência artificial em avaliações de impacto, ajudando a identificar tendências e integrar aprendizados em iniciativas futuras. Uma reflexão crítica sobre os vieses na aplicação de inteligência artificial, destacando a importância de análises transparentes e equitativas para garantir resultados confiáveis. Prepare-se para encerrar essa jornada com reflexões e ferramentas práticas que transformarão a forma como você avalia e aprende com seus projetos. Avaliação e aprendizado contínuo com inteligência artificial. Chegamos a uma das etapas mais importantes de qualquer projeto: a consolidação dos aprendizados e a elaboração de relatórios finais. No Jornada Verde, utilizamos a inteligência artificial, IA, para nos ajudar na avaliação dos resultados, especialmente em análises que acontecem após a execução das ações. Isso nos ajuda a verificar resultados e também identificar tendências, gerando reflexões que podem ser aplicadas em projetos futuros. Por exemplo, ao realizar uma avaliação das oficinas de educação ambiental, utilizamos inteligência artificial para processar grandes volumes de dados, como respostas de formulários, taxas de adesão à coleta seletiva e mudanças no comportamento das comunidades. A inteligência artificial analisou essas informações, revelando padrões difíceis de encontrar por análises manuais. Isso é fundamental para a elaboração de relatórios mais precisos e informativos, permitindo que a equipe do projeto comunique de forma direta os aprendizados e impactos aos financiadores, parceiros e à comunidade. Além disso, a integração de aprendizados obtidos nas avaliações com os projetos futuros é uma das maiores vantagens do uso da inteligência artificial. Por exemplo, se uma análise indicar que certas regiões respondem melhor a oficinas práticas do que a palestras teóricas, podemos ajustar a abordagem para focar mais nas atividades práticas em edições futuras.
A inteligência artificial permite uma adaptação contínua, promovendo um ciclo de melhoria constante para que o projeto esteja sempre alinhado com as necessidades reais das comunidades. Enquanto exploramos o potencial da inteligência artificial, é essencial considerar os desafios éticos, especialmente em relação ao viés nos algoritmos de análise de dados. Se não calibrada corretamente, a inteligência artificial pode reforçar desigualdades, como a subrepresentação de determinados grupos ou interpretações enviesadas que comprometem a isonomia das análises. No Jornada Verde, adotamos uma abordagem ética e transparente para enfrentar esses desafios. Para isso, ao elaborar um comando, inclua o máximo de contexto possível para que a inteligência artificial compreenda o que e para quem a análise está sendo feita. Por exemplo, ao solicitar que o Copilot analise os dados de uma oficina, detalhe o bairro, a distribuição por raça e gênero e a faixa etária média dos participantes. Isso vai fazer com que ele refine a análise, tendo como referência essas informações e traga resultados focalizados neste contexto. Este é um exemplo de prompt para isso. Com base nos dados anonimizados anexos, analise os resultados da oficina realizada no bairro Flor do Campo, em Verdanópolis, considerando a distribuição dos participantes. 60% mulheres, 40% homens, 45% pretos e pardos, 30% brancos, 25% indígenas e outros. Faixa etária média de 32 anos. Identifique padrões relevantes, garantindo que nenhuma categoria tenha sido subrepresentada. Caso encontre disparidades, sugira formas de equilibrar as análises. Além disso, avalie se há diferenças nos níveis de engajamento entre os grupos e proponha recomendações para garantir maior equidade na participação. Não podemos nos esquecer que tudo deve ser documentado para garantir rastreabilidade e permitir auditorias futuras. No entanto, para que essa documentação seja automatizada de forma eficiente pelo Copilot no Microsoft Word, é essencial solicitar essa geração por meio de um prompt robusto, acompanhado de documentos que dialoguem diretamente com a necessidade em questão. A inteligência artificial desempenha um papel crucial na consolidação de aprendizados e na geração de relatórios finais, permitindo avaliações mais precisas e baseadas em dados. No entanto, é igualmente essencial adotarmos uma postura ética e responsável, atentos aos possíveis vieses nos algoritmos. Assim, garantimos que a tecnologia seja uma aliada na promoção da inclusão e da justiça social, ao invés de perpetuar desigualdades. Chegamos ao final do nosso curso, Uso de Inteligência Artificial no Monitoramento e Avaliação de Projetos, com foco no modelo MIL. Durante essa jornada, exploramos como o Microsoft Copilot e outras ferramentas podem ser aplicados em diferentes etapas do processo, desde a estruturação de dados e planejamento, coleta e tratamento de informações, até a avaliação final e o aprendizado contínuo. Espero que você tenha adquirido novas habilidades e sinta motivação para integrar ferramentas de inteligência artificial às suas práticas de MIL. A inteligência artificial pode ajudar na eficiência, precisão e na tomada de decisões de projetos. No exemplo do Jornada Verde, vimos como o uso de ferramentas inteligentes pode transformar o monitoramento e avaliação, gerando relatórios, insights e mensuração do impacto. O monitoramento e a avaliação são pilares essenciais para projetos de impacto socioambiental e a inteligência artificial é uma aliada poderosa. Obrigada por participar desse curso e até o próximo!